Bem-vindos ao Nada Mais, onde nada mais importa que a presença do nosso Deus. Peço a você que se inscreva neste canal, curta, comenta, compartilha, deixe aí o seu like, envie para 10 pessoas. A meditação do dia de hoje vai impactar a sua vida. Vamos falar sobre sermos ou não sermos tentados. Jesus foi tentado no deserto. E será que nós não somos tentados no nosso dia a dia? Então, preste atenção na palavra escrito no livro de Lucas, na primeira parte da mensagem, no Evangelho de São Lucas, ou no livro do apóstolo discípulo Lucas, capítulo 4, versos de 1 a 7, que diz bem assim a palavra do Senhor. E Jesus, cheio do Espírito Santo, isso foi depois que ele desceu as águas e foi batizado por João Batista, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito, que aqui é o Espírito Santo, ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Agora você imagina, o caboclo lá no deserto, sem comer, sem beber, 40 dias em oração, porque ele sabia que os próximos 3 anos da sua vida seriam pesados demais. Imagine a cena. E Satanás lá o tempo inteiro. E se você acha que você é perturbado na sua mente, imagina Jesus nesse tempo, meu querido. Imagina o diabo falando com ele todos os dias. Você não vai conseguir, você não vai chegar, você não é capaz, você é isso, você é aquilo. E todas as vezes que Satanás falava, Jesus cantava um louvor. Imagine a cena. Jesus repreendia ele, repreendia as vozes na sua cabeça, no seu pensamento. Já parou para pensar nisso? Então aprenda. Jesus está nos ensinando na sua tentação como devemos fazer com o inimigo. E continuando. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e nem bebeu. E terminados eles, finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-a a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandarás aos seus anjos acerca de ti, que te guardem. Olha para você ver. Adivinha onde é que ele tirou isso? Salmos 91. E que te sustenham nas suas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus, respondendo, disse-lhe: dito estás, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Aqui nós entendemos uma coisa: se Jesus, Filho do Deus Altíssimo, Criador de tudo aquilo que nós vemos e aquilo que nós acreditamos com o nosso coração, foi tentado pelo adversário, imagina eu, você, meu querido e minha querida, nós somos tentados 24 horas por dia. Jesus foi tentado 24 horas por dia naquele deserto, durante 40 dias.
E eu quero te dizer uma coisa: se você está no deserto, te prepara, que a sua hora está chegando. Deus vai enviar os anjos, assim como ele enviou para Jesus, para o alimentá-lo depois que a tentação se foi. Jesus pode te tirar do deserto hoje, amanhã ou depois. Depende só de você. Depende só de mim. Depende só de nós se nós vamos ficar lá no deserto ou se nós vamos sair do deserto. O deserto nunca é morada. O deserto é escola. Tanto é que se você vê os nômades que andam no deserto, eles não moram. Eles caminham durante o dia, à noite descansam e vão-se embora. A mesma coisa são as dunas no deserto. Um dia você vê uma montanha enorme. No outro dia, se você voltar, ela não está lá, porque ela se movimenta através do vento. E o vento do Espírito está soprando na sua vida no dia de hoje. Entenda uma coisa: o deserto é passagem, não é morada. O deserto da tua vida, da nossa vida, é só passagem, não é pra gente morar lá. Amém? As tentações vão vir? Com certeza. É só você fazer como Cristo fez. Jesus não cedeu à tentação. E vou mais além, meu querido e minha querida. O diabo sabia quem Jesus era. Sabe por quê? Se você pegar o livro de Isaías e começar a lê-lo, Satanás outrora chamava Lúcifer, que quer dizer anjo de luz. E Satanás, sendo anjo de luz, ele era o guarda das nações. Ele era aquele que foi criado para louvar a Deus e para tomar conta do reino terreno de Deus aqui na terra. Satanás foi criado para ser o regente do louvor do céu, para ser aquele que seria o anjo que guardaria toda a terra de todo mal. Mas nós sabemos o que ele fez. Ele caiu por terra quando desobedeceu ao Senhor e quando levou consigo 1/3. E nesta queda ele levou anjos, arcanjos, querubins e serafins consigo. Mas Deus fez o quê? Prendeu todos no abismo. Só que, da mesma forma que anjos, arcanjos, querubins e serafins, eles estão presos, o inimigo, ele tem acesso a estar diante de Deus. Se você pegar a peneira de Satanás, que o próprio Jesus orou e pediu para que o inimigo não destruísse a Pedro e os 12, porque Jesus interviu antes a Deus, você vai entender uma coisa: o diabo, ele pode ir ao céu, ele pode pegar a autorização de Deus, ele pode querer nos destruir. Ele fez isto com Jó. Se você ler os capítulos 2 e 3 do livro de Jó, você vai entender que na reunião dos anjos ele estava lá envolvido. Ele conversou com o próprio Deus, ele esteve diante de Deus para pedir a autorização para tocar na vida de Jó. E ele tocou, mas ele não destruiu a Jó, porque Deus, ele falou: você pode ir do ponto A ao ponto B. Se passou do ponto B, você já sabe. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer com isso? Prestem bastante atenção. O inimigo adversário, ele pode ir a Deus pedir para nos peneirar. Vale de cada um de nós entendermos uma coisa: as tentações estão aí. Elas podem nos destruir se nós dermos lugar para ela. Caso, se nós não dermos lugar para ela, ela ou elas não vão nos tocar. Meus queridos e queridas, pegue o que Jesus passou naquilo que nós já lemos no início. Jesus, durante 40 dias e 40 noites, orou, não teve fome, não teve sede, não teve nada, porque ele estava alimentando a sua carne com a presença de Deus.
Ele estava alimentando o seu espírito com a presença de Deus. Ele nem se tocou que ele estava lá 40 dias. Isto na minha visão. Quando terminou os 40 dias, aí a palavra de Deus que nós lemos fala abertamente que ele teve fome. E quem estava lá para encher o raio do saco? Lúcifer. E ele aparece diante de Cristo e fala: se tu és filho de Deus, realmente está aqui, ó. Transforma a pedra em pão. Porque eu sei que você é o filho de Deus e eu sei que você tem poder e autoridade para fazer isso. Jesus olhou dentro do olho dele e falou assim: escuta aqui, velho. Você tá achando que eu sou trouxa? Eu não vou transformar a pedra em pão coisa nenhuma. Eu podia transformar isso aqui numa padaria, mas eu não vou transformar. E digo mais, nem só de pão, de alimento, de bebida, de comida, de água, eu vou viver. E todos aqueles podem viver, esses que estão no mundo podem viver, mas o principal é viver da palavra do Senhor, viver da busca ao Espírito Santo, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Entenderam? Quando a gente vive pelo Espírito, aquilo que Deus fala é real. Vai se cumprir na minha vida e na sua. E o adversário sabia que isso poderia acontecer. Por isso que ele foi lá buzinar na orelha de Jesus. Passou um tempo. Jesus é levado ao pináculo, a parte mais alta do templo. E lá Satanás vira de novo e fala: se tu és o filho de Deus, ó, pula, bang jump sem a corda, sem o elástico, pula, que quando você estiver quase chegando no chão, os anjos do Senhor vão vir, vão te guardar, vão te preservar de todo mal e não vão deixar que você tropece em uma pedra. Salmos 91, versos 11 e 12. E Jesus olhou bem na cara dele e falou assim: tu acha que eu sou trouxa, Zé? Tá escrito aqui na minha testa: otário, burro, imbecil, retardado. Eu não vou fazer isto, porque também está escrito: não tentarás o vosso Deus. Traduzindo, não pressione Deus por nada deste mundo. Não coloque a prova de Deus sobre a sua vida. Sabe onde está escrito que nós devemos, uma vez, só uma vez na vida, uma vez não, minto. Sabe onde está escrito que nós devemos provar a Deus? Lá em Malaquias 3:10, que fala dos dízimos e ofertas. Somente lá. Não devemos pressionar Deus por nada, porque em Malaquias 3:10 está escrito: trazei o dízimo à casa do Senhor e provai de mim, para que não se abra sobre ti as comportas do céu e derramarei bênção sobre ti. É o único versículo onde nós devemos falar com Deus e questionar e falar a seguinte coisa: Senhor, sou dizimista, sou fiel na tua obra. Portanto, Pai, meu gás acabou, meu aluguel está atrasado, preciso alimentar a minha família. Senhor, entra com providência. Se eu ajudo a ter providência na tua casa, então entra com providência na minha casa. E isto é também resistir à tentação e é também resistir aos ataques do inimigo. Quando você é dizimista e ofertante na casa do Senhor, o inimigo não tem o poder de tocar no seu gás, na sua luz, na sua água, nem nas suas roupas, em nada que está dentro da sua casa. Portanto, se você não é dizimista, não é ofertante, passe a ser, porque você só tem a ganhar. Imagina uma proteção sobre todos os seus bens. Já parou para pensar nisso? Então, comece hoje a ser dizimista e a ser ofertante na obra do Senhor. E a última tentação. Essa é para quem tem um ego altíssimo, para quem se acha a última bolacha do pacote. Jesus, então, é levado pelo inimigo
ao lugar mais alto do mundo. Eu já falei aqui em outras vezes, para mim um monte onde Cristo foi levado é o Monte Everest, que tem quase 9 quilômetros de altitude e é o maior monte do mundo. Mas aí você pode me perguntar, lá não venta? Sim. A temperatura lá não é muito baixa? Sim. Mas imagine um evento sobrenatural. O vento parou, a chuva de neve parou, tudo parou. Jesus e Satanás no alto daquele monte. Satanás abre assim, como se fosse uma tela gigantesca, igual de um cinema, e mostra todos os reinos a Cristo. E Jesus olha e fica pensando, para que tu tá me mostrando isso aí, ô cidadão? E o inimigo vira e fala, tu lembra lá em Adão e Eva que eu tomei a chave da vida, da morte desse mundo das mãos dos dois? Eu te darei se você agora se prostrar e me adorar. Jesus olhou bem pra cara dele e falou assim, rapaz, você tá achando que eu sou trouxa, né? Eu já falei, não tá escrito na minha testa, otário, burro, vacilão, boca aberta. Eu não caio na sua falácia. Está escrito, somente a Deus adorarás e somente a Ele darás culto. Para trás de mim, afasta-te agora, Satanás. Vá-te embora. Naquele exato momento, o inimigo desaparece e os anjos vêm e alimentam ao Senhor Jesus Cristo, que voltou do deserto e começou o seu ministério. Eu quero te fazer um convite no dia de hoje. O que te falta para você começar o seu ministério? Te falta o quê? Te falta alimento? Te falta pão? Faça como a viúva que alimentou o profeta Elias em meio a uma época em que a coisa ficou séria. Faça como ele. Aquela viúva ouviu o que Elias disse e Elias e ela e seu filho comeram durante muito tempo o pão e tiveram água e tiveram tudo, porque Deus, quando entra, ele não entra como Satanás te trazendo só um pedacinho, ele não entra te mostrando só um vislumbre como ele tentou fazer com Jesus. Deus, quando entra, ele entra com os 2 pés na porta, ele entra para fazer a diferença. Então, entenda uma coisa, o Senhor vai fazer a diferença na sua vida. Basta você querer, basta você buscar e basta você entregar a sua vida a Ele. Amém? Neste momento, meus queridos irmãos e irmãs, quero convidar a você para orarmos, clamarmos a Deus, pedirmos força para enfrentarmos todas as tentações, enfrentarmos o deserto, porque sabemos que Ele, o nosso Senhor e Salvador, tem todo o poder e autoridade para mudar a nossa história. Feche os seus olhos, você que pode, levante a sua mão da força, seja a sua mão direita ou a sua mão esquerda, a mão que você escreve, e oremos. Pai querido, Pai amado, em o nome de Jesus Cristo, clamamos ao Senhor. Vem com a tua glória, a tua majestade, o teu poder sobre nós em nome de Jesus Cristo. Capacita-nos, Senhor, a estarmos assim como o Senhor esteve naquele deserto durante 40 dias e 40 noites. Mesmo sendo tentado, sendo provado, mesmo tendo ali nos pés dos seus ouvidos, ouvindo a voz do maligno falando, você não vai conseguir, você não vai chegar lá, você não é ninguém. Quem é você neste mundo? Quem é você na fila do pão? Você é errado, você pecou, você é isto, você é aquilo. Nós não vamos dar ouvidos e nem brechas ao maligno, porque nós entendemos que é
Muito maior o Senhor em nossa vida do que o adversário tentando nos puxar para o lado dele. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso, Pai, te dizemos, te bendizemos e te agradecemos. Obrigado, Senhor, por estar nas tentações. Obrigado, Senhor, por estar no deserto. Obrigado, Senhor, por nos ajudar em meio a tudo aquilo que tenta nos afastar de Ti. Obrigado, querido Deus, eterno, glorioso, majestoso Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças te damos, ó Pai. E se você foi abençoado, abençoada com esta palavra, peço a você que se inscreva neste canal, curta, comenta, compartilha, deixa aí o seu like, envie para todas as pessoas que você conhece, principalmente para aquelas que estão enfrentando alguma luta, que estão no deserto. Deixe que Deus te use para ser uma bênção. Amém. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo encontro aqui no Nada Mais. E na sua tela, neste exato momento, mais uma palavra, um direcionamento poderoso que vai abençoar a sua vida. Clica nele e até mais.